Olá, alunos do quinto ano. Vamos iniciar agora a nossa correção do PET de Educação Física da semana 2. Unidade temática Esportes. Nessa semana, vocês conseguiu distinguir então o que é o esporte e o que é o jogo. Também conseguiu diferenciar o exercício físico das atividades físicas. Agora, vocês tinham uma questão para resolver. Qual era a diferença entre atividade física e exercício físico? Então vamos lá. Atividade física é qualquer movimento pelos músculos do corpo que tenha como resultado gasto de energia em valores superiores ao gasto de repouso. Vamos entender isso um pouquinho então. Quando falamos que o nosso corpo está em repouso, ele está parado, ele está sem fazer movimentos, certo? Então nós falamos que o corpo está em estado de repouso. Quando eu saio desse estado de repouso, quando eu começo a andar, quando eu começo a correr, subir e descer escada, quando tem atividades de casas como lavar louças, varrer a casa, é considerado uma atividade física. Agora, vamos entender um pouco sobre o exercício físico. São atividades motoras previamente programadas, ou seja, elas são sistematizadas, que apresente objetivos, duração, frequência e intensidade, como por exemplo a musculação, o futebol, a natação, as artes marciais. Só que tem um pequeno detalhe. Aqui está falando sobre a frequência e também objetivos. Se você correr porque está atrasado, não é um exercício físico, é uma atividade física. Agora, se você é um atleta que faz durante a semana treinamentos de corrida, é um exercício físico. Então tem essa diferença também, que é a questão da frequência e os objetivos. Vocês também conseguiram diferenciar a diferença entre esporte e o jogo. Vamos ver então. Jogo é uma atividade espontânea de regras flexíveis, caracterizado pela não profissionalização. Então, o jogo ele não vai ter como objetivo a monetização, que é o ganho do dinheiro. E o esporte já é ao contrário, certo? Ele é caracterizado pela profissionalização. Então são atletas de alto rendimento. Eles vão ganhar dinheiro justamente para competir. Já o jogo também, as regras, como já dito, são flexíveis e livremente estabelecidos ou modificados pelos participantes. Então, para jogar, por exemplo, eu quero jogar uma queimada. Eu vou pré-determinar as regras. Se for queimado, vai para o cemitério. Se a mão é fria ou não. Então é um jogo. Diferentemente, se eu for levar um handball, que é um esporte, as regras já são pré-estabelecidas para cada modalidade. E existem as instituições que regulamentam essas regras. Por exemplo, se o handball tem a regra aqui no alto rendimento, se eu for em qualquer outro país, as regras serão as mesmas. Então, vai oportunizar que haja campeonatos sem que modifiquem regras. No jogo não requer uniforme, certo? E já no esporte, os atletas têm os uniformes adequados de cada modalidade. No jogo não tem ou não são assistemáticos, certo? Já no esporte são sistematizados. No jogo há jogadores e no esporte há atletas.
No jogo de cartas, vou dar exemplos de alguns jogos. São jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de computador, aquele joguinho de dardo, futebol de rua, dominó, a queimada, que eu não coloquei aqui. E já nos esportes, nós podemos falar daqueles que têm as regras fixas, que são o futebol, o vôlei, o basquete, o xadrez, o judô, as artes marciais, o fisiculturismo. Podemos destacar também algumas coisas que são similares. Por exemplo, as regras. Embora o jogo tenha as regras flexíveis, os esportes também têm regras. Então, são alguns aspectos similares. Outra coisa, pode ser a questão da diversão. O esporte pode ser usado também como diversão, como o jogo pode ser. Vamos encontrar então agora o nosso caça-palavra, certo? Vamos lá, esporte, jogo, exercício físico, atividade física, voleibol, handball, basquete, o golfe, que já estava, o hóquei, o badminton, o atletismo, correr, saltar, lançar e andar. Logo após, vocês deveriam então criar um jogo e um esporte. Um exemplo, vocês iriam criar um jogo com regras pré-determinadas, um basquete, e determinar essas regras para que possa ter competições. E logo após, vocês teriam que criar um jogo. Um exemplo, bola ao cesto, regras flexíveis que podem combinar com os participantes. E assim terminamos mais uma correção. Até a próxima aula.